Em primeiro lugar, eu agradeço por vocês terem me escolhido para registrar esse momento que foi muito importante, talvez o mais importante, né, da vida de vocês. Claro que tem muitos importantes, mas esse é importante por um aspecto especial. Qual foi o seu sentimento assim quando você descobriu que estava grávida? Foi uma surpresa. Foi um misto de sentimentos, porque não foi uma gravidez planejada. Eu chorava, mas ao mesmo tempo, assim, foi uma emoção muito forte. E eu pensava muito na minha família, na reação da minha família. De primeiro momento eu já contei para minha tia, ela estava comigo. E aí foi só choro. Na mesma semana minha mãe, por coincidência, veio para Iporá. E aí eu já contei para ela e para os meus avós. E meu avô já levantou, a gente estava na mesa, meu avô já levantou e falou: você está aumentando a nossa família, eu vou ser bisavô. E eu tive um acolhimento. De início eu fiquei com muito medo, por ser mãe solo. Como que eu vou fazer? Eu tinha acabado de arrumar um emprego dos meus sonhos. E na mesma semana, na semana que eu tive a notícia da gravidez, eles me ligaram. Eu tinha sido contratada para trabalhar em Iporá e região, falando que era para mim ir para Rio Verde. E quando eu conversei lá em casa falando sobre essa proposta, minha mãe, minha avó já não tem jeito. Agora é focar na sua gravidez, a gente tem que fazer o acompanhamento seu aqui em Porá, por ser mais fácil. E aí, com o passar dos dias, foi ficando mais leve essa notícia. Eu já comecei a me inteirar do assunto. Eu sou muito... Tudo que eu vou fazer, Rafael, eu gosto de fazer 100%. Uhum. E quando veio a notícia, a Carol vai ser mãe, eu falei, então, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. Mãe, né? Vamos ser mãe, eu tenho que dar o meu melhor. Mas nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que seria tão bom. Uhum. Essa emoção, eu chamo o Pedro de meu potinho de luz. Uhum. Porque nem eu sabia que minha vida era tão vazia, tão escura. E depois que ele chegou, ele só trouxe luz para minha vida. Chegou para brilhar. Sim, em todos os sentidos. O Pedro chegou e me completou. Quando eu fui editar o vídeo, né? E até lá na hora, foi eu que gravei essa parte. Foi a hora que sua tia veio te dar um beijo, um abraço. Eu acho que você já estava na maca indo. Não, foi antes. Quando sua mãe, sua tia chegou na cama para abraçar, aí vocês choraram ali. E na hora eu tava na maca para ir pro centro cirúrgico, ela veio e me deu um beijo, falando que iria me esperar do lado de fora. Dentro das possibilidades, né? A chance dele era muito pouca de ser concebido. Isso. Né? E você conta um pouquinho disso pra gente, como, assim, quando você ficou sabendo também por causa disso, né? O que você pensou, o que passou na sua cabeça nesse momento, assim? De primeiro, eu não estava no meu dia fértil, eu sempre controlei todos os meus ciclos pelo aplicativo e não tinha chance ali daquele dia eu estar no dia fértil, de primeiro momento. E depois, quando veio a notícia da minha gravidez, eu conversando com o pai do Pedro, e ele falou, olha, Carol, as chances são mínimas. Eu já fiz alguns exames e hoje a chance de eu conseguir engravidar uma mulher é de 0,7% até 3%. Então, 0,7%, então abaixo de 1%. Sim, até 3%. Então, aí gerou ficou aquele silêncio. E eu só pensava assim, meu Deus, por que com a Carol? Por que eu tô passando por isso? E aí eu peguei e falei pra ele, olha, eu não tenho dúvidas, eu estou grávida, mas vamos esperar, né? Você tem suas dúvidas e com toda razão, ele tinha feito os exames,
Mas a gente espera o Pedro nascer. E na hora que ele foi embora, meu mundo, assim, desabou. Eu só pensava, meu Deus, minha vida é tão certinha e tudo isso acontecendo. E mais essa chance, essa probabilidade mínima. Aí eu cheguei a cogitar. Fui pesquisar, né, no Dr. Google. E será que é um mioma? Será que é uma gravidez psicológica? E aí eu já tinha entrado em contato, agendando a consulta com o ginecologista. E aí no que eu cheguei, conversei com ele, ele falou, olha, Carol, a chance existe. Mas às vezes essa questão do dia fértil pode ter dado uma diferencinha, um problema. Mas vamos fazer uma ultrassom pra gente tirar da sua cabeça. Pode sim ser um mioma. E aí a gente fez e o Pedro tava lá, já escutei os batimentos dele e ele falou, é uma gravidez. Olha só, né? Nossa, foi emocionante na hora que eu escutei. Vi a ultrassom, aquele pontinho, mas com os batimentos, o coraçãozinho dele já pulsando. E aí lá em casa a gente fala que o Pedro é um milagre. Ele veio para ser um milagre nas nossas vidas. Sim, sim. E eu não tenho dúvidas. A partir do momento que a gente teve a confirmação da minha gravidez, minha família toda se uniu. A gente acaba que com o dia a dia a gente afasta, né? A rotina, a correria. E a gente se uniu, a gente se aproximou mais. Eu falo que o Pedro, do intuito de Deus ter enviado ele para minha vida, foi para unir a nossa família. Entendi. Sem dúvidas alguma. Maravilha, né? Com certeza ele veio com muitos propósitos, sim, né? E esse foi um deles. Com certeza, com certeza. Então, assim, acima da ciência, das probabilidades humanas, né? Das estatísticas humanas... E ele está aqui e ele vai contar essa história um dia também. Já está contando, né? Já está contando através de você. Mas, assim, o que é incrível nisso tudo é porque, às vezes, a gente tem aquela predisposição, aquela inclinação a calcular tudo, a deixar tudo organizadinho. Exatamente. Né? E Deus, ele vem... para mostrar, olha, né? Não é esse caminho. Isso, e ele está acima também da ciência, né? Então, não é a gente que escolhe, às vezes, né? A gente pensa, vou controlar, vou ter filho na hora que eu quiser, né? Mas Deus, ele tem os planos dele para cada um de nós e tem um plano também, eu não tenho dúvida, acredito que você e sua família também não, de que tem um plano maravilhoso para a vida do Pedro, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. Então, quando você estava ali na ultrassom e você escutou os batimentos e viu aquele pontinho de vida, né? Ali já teve uma mudança na sua mente, no seu coração, já teve aquele negócio, meu Deus, é verdade. Sim, foi naquele dia na ultrassom, que até então eu só pensava assim, eu não vou me apegar nessa ideia, pode ser que não seja uma gravidez. Vai que, né, deu errado esse exame que eu fiz, que de início eu fiz o exame de sangue, o beta. E aí na hora que fez a ultrassom, minha tia me acompanhou, a gente escutou o coraçãozinho, eu já olhei pra minha tia, comecei a chorar, minha tia chorando, e mudou uma chavinha. Eu demorei um pouco pra aceitar, porque... foi muita informação, eu fui pega de surpresa, mas na hora que mudou essa chave na minha cabeça, eu só pensava, eu vou ter um filho, eu vou ser a melhor mãe, porque eu fui escolhida por ele, sim. E eu vou dar o meu melhor. E aí, ao longo dos dias, eu fui contando para as pessoas mais próximas a mim. E aí minha mãe, minha irmã, não, a gente tem que fazer o chá revelação, a gente tem que descobrir o que é. E eu já, dentro de mim, eu sentia que era um menino. E eu falei, se for menino, vai chamar Pedro. Sim. É forte, um nome pequeno, mas forte. O significado é rocha. E elas me convenceram de fazer o chá revelação.
E na hora que soltou os papeizinhos verde, eu tinha certeza que era o Pedro. Imagino que uma gravidez já é suficiente para mexer muito com a mãe, né, com a pessoa. E você já compartilhou algumas experiências, mas duas em especial, sabendo, né, tendo conhecimento das probabilidades, né, as dúvidas, enfim, né, e depois a construção dessa, vamos dizer assim, nova Carol, da Carol depois do Pedro. Então, quando você chega ali no centro cirúrgico, né, e você fala, é agora, né, agora que ele está chegando, eu estou aqui e eu vou sair daqui só com ele nos meus braços. Isso, e depois, né, quando você vê o Pedro pela primeira vez. Você conta um pouquinho como foi o sentimento, a experiência desse momento? Eu acho que eu nunca vivi nada parecido. O sentimento, a emoção. Antes de entrar para o centro cirúrgico, eu já tinha conversado com algumas mães, conversei com minha terapeuta, dizendo ela que é normal que algumas mulheres, mães, fizeram a mesma coisa que eu. Eu fiz uma carta, deixei uma carta para o Pedro, para minha mãe, para algumas pessoas, porque eu tava com medo. Eu falei assim, eu entro para esse centro cirúrgico, às vezes acontece alguma coisa. Minha gestação foi uma gestação saudável, mas né, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ter, sim, alguma intercorrência. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, eu falei, na hora, antes de entrar pro centro cirúrgico, eu falei, mãe, se acontecer alguma coisa, eu fiz uma carta e tá em tal lugar. Até falei pra ela, ela falou, nossa, Carolina, não acredito. Você pensou até nisso? Eu falei, pensei. E aí eu entrei pro centro cirúrgico, eu tava tentando manter minha tranquilidade, que eu só pensava assim na anestesia, se eu ficar nervosa, às vezes podia demorar fazer efeito, né? Só que assim, acaba que a gente fica um pouquinho nervoso, vem uma emoção forte. E eu só pensava assim, os últimos minutos, só a Carol. Na hora que eu deitar aqui, eu escutar o choro, depois disso, vai ser pra sempre a Carol com o Pedro. Eu só pensava isso. Naquele momento foi você sozinho? Sozinho. Ele tava ali dentro da minha barriga, eu estava sendo a casinha dele, mas até então era só a Carol. E depois do primeiro chorinho dele, já colocaram ele perto de mim. E eu só pensava, porque me falaram muito, Carol, presta atenção no choro dele, pra você não esquecer, levar isso pro resto de sua vida e do cheiro dele. E no que colocaram ele do meu lado, eu foquei nisso, de sentir o cheiro dele e o choro. Até hoje eu lembro do jeitinho que ele chorava, o respirar dele. E eu olhei pra ele e falei, meu filho, nós vamos ser muito felizes juntos. Eu amo você. Isso apareceu no vídeo. Apareceu no vídeo, Eu só pensava isso e continuo pensando. Você acha que valeu a pena, né? Porque assim, a gente consegue segurar uns instantes de um momento especial, né? De registrar isso e de controlar isso, né? Ou seja, eu pego, eu coloco no computador, eu vejo, eu quero compartilhar com alguém, quero ver na TV. Você acha que foi importante fazer o registro desse momento? Você recomendaria registrar momentos que são muito importantes? É claro que a gente não dá para registrar a vida inteira, porque senão a gente faria. Mas assim, aquele momento que vale a pena ser registrado. Com certeza, eu recomendo, sim. Porque a gente tá ali, a gente é tomada pelas emoções. A gente acaba que também tem o pano ali, que a gente não consegue ver tudo. E aí, com a filmagem, com esses registros, a gente consegue ter um outro olhar. Depois que passa, até hoje, pelo menos uma vez na semana, eu ainda assisto o vídeo do nascimento do Pedro. É muito emocionante. E é uma recordação para o resto da vida.
para mostrar para ele como que foi a chegada dele. Sim. Eu acho que vale sim a pena. Com certeza, daqui a uns dias é ele assistindo, sim, né? Sim. E assim, uma coisa engraçada porque parece que ativa outros sentidos. Você falou do cheiro, de ouvir o chorinho dele, mas às vezes quando você vê ali o vídeo e vê ele, né, mais ou menos como você estava ali, no momento que aconteceu, você também lembra do cheirinho dele, né? Lembro. Então você consegue ter lembranças de sentidos. Sentidos, exatamente. A gestação, pré-natal, foi tudo lindo, maravilhoso, nenhuma intercorrência, no sentido de, às vezes tem a diabetes gestacional, né? Às vezes tem a pressão alta. E você foi tranquilo a gestação toda, ou teve alguma coisinha que poderia ter, né, eventualmente atrapalhado, prejudicado a gestação ou o nascimento? Não, minha gestação foi saudável, não tive nenhuma complicação e desde o início eu queria um parto de forma cesárea, não cogitei o normal. E só que o Pedro a data prevista para o nascimento dele era dia 5, dia 6 e dia 30, na madrugada antes do dia 30, eu comecei a passar mal. Eu mandei mensagem pro meu médico, ele falou, não, cara, o Pedro já tá super encaixado. A nossa última ultrassom, minha última avaliação, ele falou, Carol, o Pedro tá do jeitinho que qualquer mulher gostaria que o filho estivesse se fosse normal. Ele estava bem encaixadinho. E aí, nesse meio tempo, eu senti o tampão saindo. E aí, eu fui lá no hospital e ele falou, você já está em trabalho de parto. Vamos fazer esse parto hoje ou você quer esperar? Eu falei, não, hoje. Se possível, agora à tarde. E aí, eu já internei. E quando o Pedro nasceu, ele nasceu com 3 nós no cordão umbilical, que não tinha sido visto durante as ultrassons. E ele até comentou, o médico, falando que o instinto de mãe era forte. Porque se fosse normal, eu tentasse o normal, às vezes poderia ter tido alguma complicação, alguma intercorrência. Sim. Entendi. E ele nasceu segurando o cordãozinho também. Guerreiro. Guerreiro, forte. Tem uma coisa que não pode questionar, é a valentia dele, né? Sim, desde pequenininho. E assim, no curso da gestação, eu tenho certeza que você ficou cercada por pessoas que fizeram a diferença, que, né, você falou no início do acolhimento que teve da família. Com certeza isso ajuda psicologicamente, né, emocionalmente, dá pra gente vamos dizer assim, uma segurança, né, de ser, em primeiro lugar, acolhido pela família. Né? Mas eu imagino aquelas pessoas que foram mais do que especiais. Sim. E você pode ficar à vontade para poder mencionar o nome delas, falar alguma coisa, enfim, né? Contar um pouquinho mais da história, né? Da sua gestação e do nascimento do pequeno Pedro. Grande, né? Grande Pedro. Eu acho super necessária e de muita importância a questão da rede de apoio, porque eu senti muito isso ao longo da minha gestação e agora, depois que eu me tornei mãe, a questão de estar sozinha. A gente se sente sozinha. Eu falo que a maternidade ela é solitária, porque as pessoas afastam de você. E eu senti muito isso. Amizades de anos afastarem, não mandarem mensagem. Eu achei que poderia ser mais presente. E graças a Deus eu tive uma rede de apoio que está sendo minha família, meus avós, minha mãe, minha irmã, minha tia. Sempre estiveram e estão agora do meu lado e do Pedro. Todo dia, como que o Pedro tá? Minha mãe e minha irmã que moram em outra cidade.
Minha avó e meu avô fala para todo mundo que chega lá em casa hoje, ele fala que o Pedro foi a cura dele. Meu avô tem Alzheimer e depressão. E meu avô, ele já se entregava. Ele reza todos os dias e dizendo ele que pedia para Deus, falava: Deus, se o Senhor quiser me levar, eu já estou pronto. E depois que ele ficou sabendo que ele ia ter um bisneto, ele reza todos os dias e fala: Deus, eu preciso ficar pelo menos 10 anos para ver meu bisneto crescer. E eu também tive amigas que aproximaram, de pacientes que se tornaram grandes amigas, que me acompanham até hoje. A Elianai, que está comigo, ela leva o Pedro para vacinar. Amigas minhas de Goiânia, que se fizeram presente mesmo de longe. E minha terapeuta, a Laís, e o esposo dela também se fazendo muito presente na minha vida, não me desamparando. A Érica, que trabalha comigo, a Jéssica. Então, assim, eu só tenho que agradecer por essas pessoas terem ficado do meu lado, me passando força, porque é um misto de sentimentos. Sim. Medo, insegurança, será que eu vou conseguir? E todo mundo: Carol, você é forte, o Pedro não veio à toa na sua vida, você vai conseguir, você vai ser uma excelente mãe. E isso me dava força para continuar, para pensar nele, e graças a Deus tem dado certo. Para quem ficou curioso ou curiosa, esse é o Pedro, o milagre da família da Carolina, né? E o milagre nosso também. Sim. Né? Ele já chegou sendo luz para muitas pessoas, para a Carolina, para o avô, né? Eu sei que para toda a família. O Pedro, ele impactou de uma maneira diferente. E assim, dá para ver que isso moldou. Você já falou que isso aconteceu. E mudou em algum aspecto a sua interpretação da vida, vamos dizer assim, né? E como isso, né, moldou ou mudou a sua maneira de ver as coisas ou de ver a vida? Eu falava muito antes dele chegar, eu falava que eu tinha um vazio, que nada me preenchia. E sempre eu buscava preencher esse vazio. Por fim, eu estava vivendo bem intensamente minha vida, e minha mãe, por fim, um mês antes de eu engravidar, minha mãe me ligou falando que ela tinha 2 noites que ela estava tendo um sonho, pesadelo comigo, e que ela falava: Deus, liberta minha filha do que está acontecendo na vida dela. O que for para tirar ela dessa vida, o Senhor pode fazer. Um mês depois eu descobri minha gravidez. E depois que o Pedro chegou, que eu peguei ele nos meus braços, acabou o vazio. Me completou. Sim. Eu falo que até 30 de maio eu nunca gostei de nenhum domingo. Eu tinha... o domingo em si era um dia difícil para a Carol. Hoje, entra domingo, sai domingo, tendo dia Pedro, especial. É um dia especial. Então, ele mudou por completo. Eu não preciso Maravilha. de mais ninguém, de mais nada. O Pedro é o suficiente. A maternidade, então, chegou para você como uma luva, um presente de Deus. Sim. Eu não tenho dúvidas. Sim. Não tenho dúvidas. E assim, você contou a sua, né, toda a experiência que você teve, o motivo por ser tão especial a sua gestação, o nascimento do Pedro. Eu sei que para cada mãe, independente da situação, a gestação, a maternidade é muito especial. Mas talvez muitas mães recusariam
passar pelo que você passou. Por ser algo tão selecionado. E assim, é para essas mães que de repente eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Se alguém passou pelo que você, né, passou, e apesar do curto espaço de tempo, eu tenho certeza que você já adquiriu muita experiência, né? No curso desses quase 3 meses que ele está fazendo, não é isso? Então, assim, se você tiver uma mensagem para essa mãe que está passando por isso, ou que passou, e você quer compartilhar alguma dica, sabe? Enfim, pode ficar à vontade e conversar com essas mamães. O que eu quero falar é que na vida nossa tudo são propósitos de Deus. Às vezes a gente acha que não era a hora, por que está acontecendo isso comigo? Mas quando a gente se abre e aceita a viver o propósito, as coisas fluem. Sim, sim. E hoje, depois que eu deixei isso fluir na minha vida, com a chegada do Pedro, eu vejo que minha vida está completa. Então, uma mãe que às vezes não está lidando bem com a notícia da gestação, né, que foi pega de surpresa, tenha calma, que vai passar. E quando chegar, assim, eu falo que é um processo, é dia após dia. A gente, na primeira notícia, no primeiro impacto, a gente já não ama. Não é construído. Mas na hora que você vê aquele serzinho totalmente dependente de você, que ele vai ser seu companheiro ali pra tudo. Sim, sim. É um amor que te restaura, que te preenche. Maravilhoso. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Sim, sim. E tá aí o Pedro. Não é? Fala, conta aqui a sua história. Mas ele tá muito fortão pra ter, né, a idade que tem. Ele tá pesando mais do que um saco de arroz. Ele é forte, saudável. Que bom ver que tá crescendo. Que bom saber que eu participei, né, disso daí, dessa história. E que bom que você veio aqui para conversar um pouquinho comigo, conversar um pouquinho com a gente, compartilhar da sua experiência. Eu espero, né, e sei que vai servir para acrescentar a vida de muitas pessoas, né? E eu agradeço muito, Carol, você, ao Pedro, a Lívia, sua mãe, né, que entrou em contato comigo, a sua família que confiou em mim, né, na minha esposa. Na verdade, não foi eu que fiquei ali o tempo todo te acompanhando, foi ela. E ela que também foi contando, né, como eu já tinha compartilhado, a sua história, né, e foi o que culminou nisso aqui. Fico feliz de saber que a construção ela é positiva e crescente. Sim. Né? Sim. Então que Deus continue abençoando vocês todos, tá? Você, o Pedro, a família toda, e que ele continue sendo de hoje para a eternidade, ou desde o momento que ele nasceu para a eternidade, essa luz brilhante, né? Trazendo esperança, alegria para todo mundo. Então quer dizer que a sua vida, depois do Pedro, é mais feliz? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E você já chegou a confundir a felicidade? Falar, isso aqui é felicidade. Aí quando você recebe o Pedro, aí você fala, não, eu estava errada, isso aqui é felicidade. Sim. Eu falo que eu nunca... O que eu estou vivendo hoje com ele, eu nunca vivi nada parecido. O que eu achava que era felicidade, quando eu formei, por exemplo, arrumei um emprego, viagens, não chega nem perto. Né? Eu tô 100% feliz com ele. E ele trouxe luz pra minha vida. Maravilha. Ele é meu raio de sol, meu potinho de luz. Então tá bom, obrigado, tá, Carol? Eu quero agradecer você, a Débora, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do nascimento do Pedro e parabenizar seu trabalho
esses registros que você faz, que a gente leva para o resto da vida essas recordações e que é emocionante ver, reviver esses registros. Que bom saber, isso me motiva a continuar. Esse trabalho tá? incrível. Coisa boa, fico muito feliz.